Agora, precisamos falar de seleção brasileira, né? Porque César Luiz Merlo, um dos primeiros a cravar a vinda do Neymar, ele cravou até antes do Diário do Peixe, lá em dezembro, falando que o Neymar ia vir esse ano para o Santos. Muita gente duvidou, depois ele até deu uma ironizada no Fabrício Romano, que duvidou da informação, lembra? Agora ele crava que o Ancelotti já deu sim e será o novo técnico da seleção brasileira. Ele deu o tweet, mas aqui está traduzido pelo Planeta do Futebol. O tweet é o seguinte: Marcelo Battido, Ancelotti diz sim à seleção brasileira e não comandará o Real Madrid no Super Mundial. O tempo de contrato será definido na próxima reunião entre o staff do italiano e o empresário Diego Fernandes, que representa a CBF. A entidade quer um vínculo até a Copa do Mundo de 2030, que aí eu acho bem interessante, hein? Vamos ver se isso se mantém. Obrigado pro Thiago Ferreira aqui, que virou membro aqui do canal. Salve. E o Brioche, que mandou um bom dia com o superchat. Ô Brioche, torne-se membro também, que é mais barato que o superchat, meu velho. Boa, Brioche. Tamo junto, mano. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Se você não encontrar, se estiver vendo no iPhone, tem link na descrição. Melhor pão para hambúrguer é brioche. É, melhor pão para hambúrguer é brioche. E aí, ô Felipão, é isso, assim, o Ancelotti vai sair do Real Madrid, parece que tá tudo certo mesmo com a seleção, finalmente a seleção vai ter um técnico estrangeiro, e vai ser um técnico estrangeiro de ponta. Para mim, o segundo maior treinador de todos os tempos. A gente tá falando de um cara que tá em baixa, porque viveu um ano ruim, mas um cara que conhece tudo de bola e que pô, já tinha tido outros anos ruins na carreira e que sempre soube se recuperar muito bem disso, né? E conhece os jogadores brasileiros, enfim. Aliás, tô louco pra ver o Carlo Ancelotti na Vila Belmiro, assim, acompanhando o Neymar, assim, com segurança. Assim, vai ser engraçado. Vai ser uma puta atração. Ele no Maracanã, assim, vendo Flamengo e Botafogo, assim, lá, italianão fumando um charuto, assim. Mas... essa cara dele de bulldog, velho, aí é muito bom. Pois é. Todo respeito ao Tele Santana. O Carlo Ancelotti é muito maior que o Tele Santana. Maior que o Rino Smith? Maior que o Rino Smith, maior que o Cruyff, maior que todos esses. Pra mim, ele é só menor que o Guardiola. Cara que foi... Maior não significa melhor, né? Eu acho ele melhor. Melhor? Eu acho ele maior e melhor. Eu acho ele maior e melhor que todos, menos que o Guardiola. Eu acho que a grande... que o Guardiola, assim, é uma assombrosa. O Guardiola é uma coisa assombrosa, né? É o Pelé dos treinadores. Ele reinventou. E não só isso, você vai olhar os números do Guardiola, cara, o aproveitamento de ligas, tudo que. Assim, uma coisa não tem como. Mas o Ancelotti é, no mundo dos mortais, o maior técnico do mundo, assim, da história. Porque o Guardiola não é mortal, cara, desculpa. Esse cara é diferente demais. Mas, nerd, enfim. Né? Não, então. O grande mérito do Ancelotti pra mim é que ele é um cara... Ó, o Brioche virou apoiador aí. Vire você Boa, também. Brioche. Valeu, Brioche. Tamo junto. Um dos grandes méritos, acho que talvez o principal do Ancelotti é que ele é um técnico adaptativo. Ele Então... não tem uma chancela assim, o Ancelotti é tal. O Ancelotti joga tal. Não, ele olha mas o Guardiola também, né? E tira o melhor de cada característica dos jogadores. Esse jogador joga melhor aqui, vai jogar aqui. Esse joga melhor aqui, vai jogar aqui. Ele prioriza o encaixe dos jogadores onde os jogadores se sentem bem. Assim, ele não é um técnico que tem uma receita de bolo pronta e chega lá e os caras que se virem pra jogar do jeito que ele quer, tá ligado? É isso. Não, ele é um técnico totalmente diferente. E por isso que ele deu certo e ganhou. Talvez seja o técnico que ganhou de formas diferentes em todos os lugares que treinou, cara. Exatamente. Jogando de formas diferentes. Isso é muito foda, cara. E mais do que isso, cara, ele é um mestre na arte de uma das principais funções do treinador de futebol, que é a gestão de grupo, cara. Ele perdendo ou ganhando, os jogadores amam ele, velho. Sim. E ele é um cara que muitas vezes ele não ameniza nas coletivas, quando precisa criticar. Mas o Hendrick aí esses dias. Mas o jogador entende, cara, respeita ele. Eu assim, sinceramente, pra mim... Aliás, cara, eu vou falar a verdade. Se isso se confirmar mesmo, deve se confirmar, é a derrota do futebol italiano, né? Porque o futebol italiano produziu esse senhor, que é ídolo na Roma como jogador, ídolo no Milan como treinador,
E o cara poderia treinar a seleção italiana. E vai treinar a seleção brasileira. É tipo, citar o Tele Santana aqui, é tipo o Tele Santana depois de conquistar o bimundial do São Paulo e treinar a seleção da Espanha, assim. E como digamos que ele nunca tivesse treinado a seleção brasileira, que não foi o caso, porque ele já treinou. Mas sabe, é muito louco isso. Tipo, louco. né? Isso mostra o tamanho da seleção brasileira, o tamanho da camisa amarela, o tamanho do que ela representa pro mundo, independentemente... Como a seleção italiana tá largada também, independentemente também da questão de Edinaldos e tudo mais. A seleção brasileira é a maior seleção de todos os tempos e isso é reconhecidamente... Isso é algo reconhecido fora do país. A camisa mais importante do futebol. Então, assim, cara, é muito foda. Então, nesse sentido, vai ser lindo de ver. Tô bastante... Ontem o Rogério Ceni falou sobre isso, né? Tem que ser um estrangeiro mesmo. Muito legal ver um técnico brasileiro falando sobre isso. Na real, eu não entendi, cara. Se foi isso mesmo ou se ele falou no sentido de... Não, na verdade deve ser um cara de fora mesmo. Ah, entendi. Ou se ele disse no sentido de... Tem que ser. Não, tem que ser. Porque eu não me lembro dele ter falado tem que ser. Eu lembro dele ter falado... Deve ser um técnico de fora mesmo. Sim. E aí eu vi uma entrevista dele também ao vivo pro Neto, ontem na Band. E ele falando assim, tipo... o Neto, daquele jeitão dele, né? Fala, ô Decilo, fala aí pro Ceni que é uma vergonha a CBF não ir atrás dele do Renato Gaúcho pra seleção, que não sei o que, blá blá blá. Aí o Decilo, todo gentleman, o Neto tá falando lá que você e o Renato Gaúcho mereciam ser buscados pela CBF, pra seleção, o que você pensa disso? Aí o Rogério, não, obrigado, Neto e tal, não sei o que, mas... acho que tem outros caras aí com mais bagagem do que eu. Tô aqui no Bahia, tenho mais um ano de contrato, tô fazendo um trabalho legal aqui e tal. Acho que vai vir alguém de fora, né? Vai vir alguém de fora, alguém mais preparado. Tipo, achei do caralho. O Ceni fala, não tô preparado pra seleção. É isso, perfeito. Legal. Achei legal pra caramba. E ele que tá fazendo um trabalho bem legal. Ontem o time do Bahia. Porra, mano, a bola não queimava no pé de ninguém. Cara, um jogaço, velho. Jogaço. O Bahia... Nível Premier League o jogo ontem. Foi nível Premier League. Muito bom, cara. Eu fui no estádio. Puta jogo, cara. Puta jogo. O Palmeiras não fez um mau jogo. Sobretudo no segundo tempo. Foi muito bem. Criou várias chances. O Paulinho joga muita bola. Fiquei empolgado de ver ele jogar. Joga numa rotação diferente dos demais. Tem muita técnica. E o Bahia, cara, meio de campo... É o que eu sempre falo aqui, é óbvio do futebol, pra quem assiste, quem entende minimamente. Meio de campo ganha jogo, pô. Ganha jogo. E ontem o Bahia engoliu o Palmeiras no meio de campo, assim. Engoliu. Sobretudo no final do segundo tempo, quando você acha que o Bahia tá satisfeito com o empate, um ponto pra eles aqui é ótimo. Não. O Rogério fez mudanças, colocou o Cauli em campo. Qual que foi a jogada do gol? O Cauli dando um passe pro Kaique, dentro da área os caras tabelando. E indo dentro do Allianz Parque ganhando do Palmeiras, assim, então... Gol de time treinado. Gol de time treinado. O time do Ceni é muito bom, cara. Muito bom. Demorou pra pegar, né? Engraçado. Por isso que a gente fala, cara, treinador bom tem que ter tempo. Ele tá lá, cara, desde 2023, pô. Ele salvou o Bahia do rebaixamento. Ele salvou o Bahia. Ontem na coletiva ele até falou, tô aqui desde 2023, né? Passamos por momentos difíceis e tal, e agora... que a gente tá achando um caminho, etc, um estilo de jogo. E outro, o Bahia tem banco, né, cara? Tem banco de reserva. E o Bahia tem SAF, né, cara? Não é dirigente que perde 3. Ano passado ele ficou 6 jogos sem vencer e não caiu, cara. A torcida, inclusive, pedindo muito a cabeça dele. Sim. Vamos lembrar disso. Não é uma SAF que vai trazer medalhão, não. Que vai trazer a coqueluche do futebol, que vai trazer... O cara badalado. Não, é uma SAF que vai buscar o Pulga no Ceará, assim, sabe? Que vai buscar um jogador num time pequeno, num time médio do próprio Nordeste, assim, e vai trazer pro Bahia, sem muita badalação. É isso. Caio Alexandre, vai buscar o Caio Alexandre no Fortaleza. Uma SAF, inclusive, que procurou que poderia estar no outro tricolor aí, se o senhor Júlio não tivesse negado, né? A gente soube disso aí, Soube que o City procurou o São Paulo antes de procurar o Bahia. Era o grande projeto do City para ser ainda maior do que é no Bahia hoje. Mas o senhor Júlio não quis. Isso é informação.
Alguns dirigentes parece que não gostam muito dessa ideia de SAF, né? Não sei por quê. Pois é. Poder falar mais alto, né, Felipe? Mas enquanto Sim. isso, Ancelotti, cara, vamos ver o que vai ser. Eu tô empolgado, vai ser um novo momento pra seleção. Eu acho legal se o contrato for até 2030, porque assim, eu acho que dá tempo de montar um time interessante pra 26, mas com um cara como esse durante um ciclo todo, a 2030 seria muito interessante de ver o que ele poderia fazer com mais tempo de trabalho. E eu acho que trabalhos de seleção tem que ser mais longos mesmo. Você carece de tempo para trabalhar. Sem dúvida. Então, independentemente do resultado de 2026, ganhando ou perdendo, tem que continuar. Com desempenho Sem bom ou dúvida. ruim, sabe? Eu daria esse tempo pro Ancelotti. Ter um técnico que merece um voto de confiança por tudo que construiu na carreira é o Ancelotti. Eu gostaria de ver o Klopp à frente do Ancelotti. Eu acho que casa mais com o estilão do brasileiro, acho. O Guardiola preferia também, Esse aí é o. entendeu? Mas, assim, entre ele e o Jesus, aí vai me desculpar o senhor Jorge. Eu fico com o Carleto, diferente do Felipe, que é mais ama o Jesus. Eu Mas gosto eu muito do velho. gostaria de ver o Ancelotti. Eu acho que a gente vai voltar a ser feliz, cara. Ver jogos interessantes. Voltar, não sei se a torcer, mas assim, a gostar de assistir, sabe? Já é um grande passo, assim. Eu acho. Vamos ver, tomara que dê Eu também certo. acho. Também acho, cara. E ainda corroborando com a fala do Rogério ontem, ele até cita, né, na entrevista dele, ele perguntado sobre técnico de seleção, ele fala: o técnico da seleção tem que ter liberdade para trabalhar. Se derem essa liberdade para ele trabalhar, a chance de dar certo é muito Aí, grande, seja Felipe, alguém de fora ou alguém não daqui. tem como Ou um cara seja, desse chegar e não ter então, liberdade. é o Rogério falando: CBF, não se meta, deixa o cara trabalhar, velho. É. E eu acho isso também. Se chegar um Ancelotti da vida, um Klopp, ou até o próprio Jesus, os caras de fora. Porque esses caras de fora, você vê aí, a gente tava falando do Leonardo Jardim. Esses caras de fora, velho, eles não ficam pagando pau pra dirigente, não, velho. Não. Eles chegam na coletiva, falam o que tem que falar, não fica pagando pau pra jornalista também, que quer ser amiguinho de personagem do futebol pra conseguir exclusivo, pra conseguir entrevista, pra conseguir informação. Os caras não estão nem aí, velho. O Abel aí, ó, o Jesus quando tava aqui também. Os caras vão na coletiva, falam o que tem que falar e foda-se, velho. Foda-se, os caras não têm essa subserviência que alguns brasileiros têm. E Sim. o Ancelotti vindo, cara, porra, se tem um cara capaz de. Convoca o Neymar, convoca o Neymar. Ele vai chegar na coletiva. Eu vou convocar o Neymar pra quê se ele não joga? Não É. vai jogar. Porra, a cara dele fala isso. É. E aí, a chance de dar certo é muito grande, cara. Tomara, cara. Tomara. A gente tá precisando.